Olá, meu nome é Vinícius Dourado. Eu estou gravando esse vídeo especialmente para os alunos do Colégio Estadual de Aguada Nova e também para os alunos do Colégio do JCD. Então esse vídeo aqui é especialmente para vocês, né? Eu sou formado em Administração e Psicologia, tenho algumas especializações na área de gestão de pessoas, gestão organizacional, na área de desenvolvimento humano, psicologia positiva e liderança. Sou coach por formação, né? Master Coach pela Escola Internacional, YCI, e também sou Master PNL. Além de alguns cursos na área de inteligência emocional, na área de assessment, na área de desenvolvimento de grupos. E eu vim falar especialmente sobre o tema de inteligência emocional aqui com vocês hoje, né? O que é essa inteligência emocional? Qual a sua importância? Como desenvolvê-la, né? Qual é os aspectos positivos de eu desenvolver a inteligência emocional? Que resultado isso vai trazer para a minha vida? Para começar a falar de inteligência emocional, eu preciso voltar um pouco no tempo. Antigamente, as pessoas eram avaliadas pelo QI, que era o coeficiente de inteligência, que é a capacidade de raciocínio, basicamente, né? Então, a pessoa que tinha um raciocínio lógico muito alto, ela tinha mais oportunidades. Então, desde escolha para uma vaga de emprego, escolha para uma vaga numa instituição, numa faculdade. Então, essas escolhas eram efetuadas por esse teste de QI que foi criado por Binet. Só que aí, mais para frente, ocorreu um problema. Tinham pessoas que não tinham um QI tão elevado, pessoas que tinham um QI mediano e que tinham resultados melhores do que essas pessoas que tinham um QI elevado. Aí imagina só, né? A gente consegue sentir isso na nossa própria vida. A gente estuda para uma prova, a gente tem capacidade de realizar aquela prova, mas no dia a gente fica nervoso, a gente não consegue responder, a gente não consegue realizar o melhor do nosso potencial. Isso se dá pela falta de inteligência emocional, né? Então, ela impacta diretamente nos nossos resultados. E aí, depois de eles avaliarem esses resultados, né, eles perceberam que existiam outras formas de inteligência, né? Gardner traz pra gente 9 tipos de inteligência, desde a musical, interpessoal, entre outras, né, sinestésica. E aí, Daniel Goleman resolveu formular sobre a questão de inteligência emocional, né? Ela já existia, mas ele resolveu construir uma teoria sobre inteligência emocional e a sua importância, né? Para vocês terem uma ideia aqui, 82% das pessoas têm sucesso profissional devido à inteligência emocional. Então, desde escolha de cargo, desde oportunidades, a inteligência emocional influencia diretamente. 90% das qualidades, né, das competências de um líder vem da inteligência emocional. Por exemplo, capacidade de julgamento, capacidade de raciocínio, capacidade de memória, capacidade de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, equidade, justiça. Então, 90% dessas características são baseadas na inteligência emocional. Então aí, ao invés da pessoa ser avaliada apenas pelo QI, ela também pontuava pelo coeficiente de inteligência emocional, que nós vamos chamar aqui de QE, né? Mas o que seria essa inteligência emocional? Para vocês colocarem aqui em questão, eu vou trazer uma metáfora aqui do fogão a gás e do fogão a lenha, né? As nossas emoções, elas são ativadas muito mais rápido no nosso cérebro, né? Como se fosse um fogão a gás. Ali é muito rápido, né? Eu pego o fogão, ligo o fogão, é super rápido para ligar um fogão. Já a nossa capacidade de raciocínio, de cognição, seria esse fogão a lenha. Então, para a gente avaliar, analisar uma situação, demora-se um pouco mais, como se fosse um fogão a lenha que fosse ligado. Já a nossa emoção, ela explode muito rápido. E ela se dá por 3 características diferentes. Eu vou chamar aqui de pavio, né? Quanto é o meu pavio para poder explodir aí a minha impulsão, né? A minha emoção. Profundidade, que é quanto tempo eu permaneço naquela emoção, e retorno, que é quanto tempo eu retorno à minha condição normal. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo para que fique mais claro, né? O que seria esse pavio? É a capacidade de eu estourar muito rápido, né? De eu aguentar muita coisa ou não, né? Eu saio para trabalhar e aí o pneu do carro está furado. Aí dali eu já explodo. Não acredito, o pneu do carro está furado, o que está acontecendo? E aí já fico com raiva, e aí já entro para casa, já brigo com os meninos, já brigo com os filhos, pego o carro, vou para o trabalho, entro no trânsito, já começo a xingar no trânsito, chego no trabalho, tenho um dia péssimo, ou seja, meu pavio é curto. Além disso, profundidade. Eu me mantive por muito tempo pensando, poxa, mas o pneu do carro furou.
Ah, mas esse tipo de coisa só acontece comigo, não é possível que um pneu de carro furou. E aí eu fiquei o dia inteiro antes de retornar à minha condição normal. Uma pessoa que é emocionalmente inteligente, quando o pneu do carro está furado, isso é uma coisa natural, uma coisa que acontece, que ocorre. O que eu vou fazer? Ou eu vou trocar o pneu logo, né, se tiver o step, vou voltar para casa, tomar o meu café e ir para o trabalho. Se não der tempo, organizo, como, tomo um lanche, mas isso não pode afetar todo o meu dia. O que acontece bastante? Por causa de uma emoção, de algo negativo que a gente vivenciou no dia, acaba com todo o nosso dia. Então, Daniel Goleman trouxe essa proposta de desenvolver essa inteligência emocional. Como que é essa proposta? Ele trouxe 5 pontos que a gente vai chamar aqui de pilares da inteligência emocional. Quais são esses pilares? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. O que seria primeiro esse autoconhecimento, né? Antes de eu abordar esses pilares, eu quero dizer para vocês que a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida. Não é algo que é inato, ou seja, que eu vou nascer com aquilo, né? Eu nasço inteligente emocionalmente. Não. É algo que eu vou desenvolvendo e cada vez que eu pratico, mais eu consigo ser emocionalmente inteligente, né? Então, trazendo agora, voltando para esses pilares, então são 5 pilares. O primeiro, autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento? É eu conhecer as minhas emoções, né? Por que eu fico ansioso em determinado momento? Por que eu explodo em determinado momento? Alguém ali, às vezes, com uma voz um pouco mais alta e agressiva, impacta diretamente nos meus resultados, na minha emoção, de quem eu sou. Para isso aí, primeiro a gente precisa diferenciar emoção de sentimento. Primeiro ponto, eu não controlo a minha emoção. Eu faço a gestão dessa emoção. A emoção ela é algo natural do ser humano. Eu vou ficar triste, eu vou ficar alegre, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar com nojo, eu vou ficar com raiva. Então, essas emoções são naturais. Agora, o sentimento, que é o que? A minha reação em relação àquilo, por exemplo, eu estou triste, aí eu fico angustiado, aí eu fico chateado. Ou então eu estou ansioso, aí eu fico apreensivo, o que pode acontecer. Então, há uma diferença entre emoção. A emoção eu não controlo, ela é natural do nosso corpo. Agora, a resposta àquela emoção, sim, então eu faço a gestão daquela emoção, pensando no objetivo que é mais produtivo para mim, do que é melhor para mim. Então, o autoconhecimento é o trabalho justamente de eu identificar essas emoções e quais são as reações que eu estou tendo de acordo com aquelas emoções. O segundo ponto é o autocontrole. O que seria esse autocontrole? É controlar essa emoção. Como que eu controlo essa emoção? Né? Não controlo. Eu faço a gestão dessa emoção, reconhecendo aquela emoção. Eu vou trazer um conceito aqui que é de proatividade. Né? Uma pessoa que ela é proativa, muita gente confunde o proativo com aquela pessoa que gosta de resolver problemas, que corre atrás, caiu uma coisa no chão, ele é a primeira pessoa que pegou. Então, as pessoas falam que essas pessoas são proativas, mas o conceito de proatividade seria o quê? Antes de eu ter uma ação, né? Antes da ação, da ativo, né? Proativo, eu faço um raciocínio, eu penso qual que é a melhor forma de lidar com aquilo. Então, uma pessoa proativa é aquela pessoa que antes de tomar uma decisão, ela pensa do que é melhor, o que é mais produtivo para ela. Existe uma pesquisa que eles fizeram, que é a pesquisa do marshmallow, né? Eles fizeram com crianças, eles pegaram um marshmallow, né? Que é aquele docinho, e colocava para a criança aquele docinho e falava assim para a criança, aqui está o doce, se você comer ele agora, beleza, você só vai ganhar esse. Agora, se você esperar 5 minutos, eu vou ali resolver um problema, daqui 5 minutos eu volto, se você não comer, eu te dou 2. 5 minutos é muito pouco, né? E aí eles fizeram isso com as crianças. Teve criança que comeu, teve criança que esperou um pouco e depois comeu, teve crianças que esperou e ganhou os 2, né? É claro que é muito melhor eu esperar 5 minutos para ganhar 2 doces do que apenas um. Mas para uma criança isso é difícil. Aí eles fizeram uma avaliação ao longo dos anos. E aí depois de 20 anos eles descobriram que aquelas crianças que conseguiram esperar, conseguiram controlar o seu impulso de comer,
eles tiveram mais resultados na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Por quê? Porque elas conseguiam esperar e conseguiam raciocinar antes de tomar uma ação. Então, antes de você tomar uma ação, antes de brigar com alguém, antes de ficar com raiva de algo, eu vou pensar o que é mais produtivo para mim, o que vai me gerar mais resultado, o que vai ser mais benéfico para a minha vida, né? O terceiro ponto é a automotivação. O que seria essa automotivação? Automotivação, ninguém motiva ninguém, isso é intrínseco, né? Eu tenho a capacidade de me motivar. Então, qual é o meu objetivo? Qual é o meu resultado? O que eu quero para a minha vida? Se eu quero ser um ótimo profissional, então eu vou determinar as metas e os meus objetivos de vida para chegar até lá. Então eu preciso estudar diariamente, semanalmente, para poder atingir esse objetivo. Se eu quero me dar bem dentro de um relacionamento, eu preciso ter claro, né? Qual é a minha meta dentro de um relacionamento? Uma boa convivência. Então, eu vou pensar no âmbito de inteligência emocional quais os resultados que eu quero ter. Então, se eu for reativo ou se eu procrastinar, né? Procrastinação é você ficar deixando as coisas para depois. Se eu pensar nesses resultados e agir diferente, então eu não estou de acordo com o que é minha automotivação, do que eu escolhi para a minha vida. Então eu preciso ter bem claro quais são os meus objetivos e bem claro aonde eu quero chegar para poder tomar as decisões, né? Ninguém aqui quer brigar, ninguém aqui quer discutir, ninguém gosta disso. Então o meu resultado é ter uma boa convivência. Então as minhas ações e as minhas emoções vão ser direcionadas para o meu resultado. Então esse seria a automotivação. O quarto ponto aqui é a empatia. O que seria essa empatia? A empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, né? Eu lembro de uma história, né, que eu li no livro, que a pessoa estava no metrô. E aí entrou um pai com algumas crianças, e essas crianças bagunçavam para lá e para cá dentro desse metrô, agitadas, né? E ele começou a se incomodar com isso. E aí, incomodado, ele chamou o pai: você precisa dar um jeito nas suas crianças. Aí ele: não, a gente acabou de voltar do hospital e a mãe dele faleceu, que é a minha esposa. Eu não estou conseguindo lidar com isso. E eu não sei como que eu faço com eles. Eu estou deixando eles ali para pelo menos poder esquecer um pouco disso. Ele mudou um comportamento na hora. Ele falou: se você quiser falar sobre isso, meus sentimentos, né, estou aqui, o que você precisa. Então ele mudou completamente. Então quando eu me coloco no lugar do outro, o outro ser humano vem com a sua história, vem com a forma como ele aprendeu. Às vezes ele foi criado em uma família que sempre falou alto, que sempre discutiu, que sempre brigou pelas coisas. Esse é um modelo que ele aprendeu de vida. Então, antes de julgar o outro, eu preciso me colocar no lugar desse outro. Então, isso é empatia. Se alguém está nervoso, ou se alguém discutiu com você, ou se alguém deixou de falar com você, primeiro compreenda o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa vivenciou antes de você ter uma resposta, antes de você ser impulsivo, né? Então, essa empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Além disso, tem a capacidade de habilidade social. Juntando todas essas quatro, né, eu vou ser mais hábil socialmente. Então, é o quê? Identificar como que o outro conversa, se ele é uma pessoa que conversa um pouco mais baixo, se ele é uma pessoa que precisa de um pouco mais de tempo para compreender. Então, eu vou organizar o meu modelo para ter mais habilidade social, para compreender mais o outro e para comunicar melhor com o outro, né? Então, habilidade social é a capacidade justamente de eu ler o outro, de eu entender o ambiente onde eu estou, em que momento eu estou, né? Se eu estiver na igreja, existem alguns comportamentos e algumas morais e leis daquele local. Se eu estiver num colégio, existe também outros. Se eu estiver na minha casa, também outros. Então, entender o ambiente onde eu estou e como eu devo me comportar. Então, falando aqui basicamente nesse tempo, isso é a inteligência emocional e esses são os pilares que eu preciso trabalhar e exercer para poder desenvolver essa inteligência emocional, ok? Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e espero ter sido útil e que vocês possam praticar a inteligência emocional de vocês.